Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Eu me chamo Felipe Torino aí, muita gente já sabe, já conhece, mas eu sempre me apresento porque pode sempre ter uma pessoa nova aqui, então seja bem-vindo você que já está aí acompanhando há um tempo e você que é novo também, beleza? Qual o nosso propósito aqui, meu e de Jade? Passar o estudo de mercado que aconteceu hoje com base no modelo institucional, ou seja, o Smart Money Concept, tá certo? Então, seja bem-vindo. Eu vou falar aqui sobre o mini índice, sobre o mini dólar e vou explicar sobre as melhores movimentações aqui, inclusive do próprio Ibovespa também, beleza? Então, vamos para o vídeo, vamos para a análise? Simbora! Bem, aqui no Ibov, olha só que interessante. Eu quero que vocês entendam e percebam que o movimento ele parou de fato em order block, né? Nos vídeos anteriores, de fato, ele tinha marcado esse order block, porque a gente teria que aguardar uma movimentação, uma resposta desse ponto, né? E a resposta veio hoje, né? Olha só o quanto que foi agressivo essa movimentação. Depois ele lateralizou e foi até o final do pregão, né? Então, o que acontece? Aqui no Ibov, nós temos agora um norte, uma direção, tá bom? Inclusive, temos uma liquidez aqui muito nítida, tá bem? Que possivelmente ele pode querer quebrar essa estrutura, tá certo? Por quê? Porque a continuação é de alta, ele vem quebrando estruturas para o movimento de alta, tá bom? Lógico, eu gostaria muito que ele começasse a reverter, já que ele já capturou uma região, né? À esquerda aqui do gráfico, já uma captura aqui, ó, nítida desse movimento, capturou aqui esses topos, tá bem? Já rompeu mais um order block, chegou em outra região ali mais em cima, e aí tem uma região mais extrema, né, do preço. E lógico que ele pode subir para poder o quê? Mitigar outros pontos, entendeu? Então, ou até mesmo essa região, né, que na verdade ele só triscou ali, ele pode querer mitigar mais. Então, temos que ter o quê? O entendimento que ele pode continuar essa alta, beleza? Então, isso é muito provável, já que ele respondeu um order block, inclusive capturando esses fundos aqui, ó. Muito importante você entender isso, tá bom? Então, aqui foi uma captura desse movimento, que tinham esses fundos nivelados, o famoso equal low, né? E aí ele responde nesse ponto, e aí é muito top. E eu tinha comentado com vocês no mini índice. Vamos lá para o mini índice, dar uma olhadinha? Olha só. No mini índice, por estar nessa região, eu tinha falado, galera, ele pode amanhã perder esse fundo e ir embora, ou ele abre fazendo um choque ali, mudando o caráter desse movimento. Por quê? Porque ele já veio mitigando essa estrutura, esse é um movimento de mitigação, e olha o tanto de liquidez que ele deixou nesse ponto, né? Inclusive aqui também. Então estava claro e nítido, inclusive na comunidade eu deixei lá um texto falando que muito provavelmente ia abrir capturando essa liquidez, entendeu? E foi o que aconteceu. Ele faz a mudança de caráter ali nesse ponto. Até então não aciona nenhum trade. Eu tinha até marcado esse order block aqui, ó, deixado esse ponto como observação, caso ele viesse fazer isso aqui, ó. Tá aí no vídeo. Como ele abre já rompendo acima, não se faz nada, né? Você vai procurar isso aqui, pelo amor de Deus, né? Tanto é que nem dá possibilidade. Então o que é que você vai fazer? Você vai marcar os order blocks à esquerda do gráfico, e aí nós tínhamos esse ponto aqui de order block, também tínhamos essa região aqui também. Ele passa direto igual manteiga, né? Então isso aqui já deixa de ser contabilizado. No ponto que ele parar, você aguarda o quê? Uma resposta, uma confirmação, o famoso confirmation entry, onde você tem ali uma possibilidade, aliás, infinitas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu, né? Um movimento de flip bem interessante. Foi o primeiro trade que aconteceu hoje e isso foi muito top, que foi justamente esse ponto aqui, ó. Olha só que massa. Eu não operei, tá? Sou bem sincero, não adianta que eu querer contar vantagem, alguma coisa do tipo, mas os movimentos eu acompanho, porque eu preciso gerar o conteúdo para vocês e mostrar como é que o SMC ele funciona. Olha só que interessante a manipulação de mercado. Topo, né, aquela famosa resistência. Muita gente está vendendo aqui nesse topo, ele vem em captura para estopar o quê? Para estopar quem está vendido aqui, ó. O cara que está vendido, ele também compra, porque ele acredita no throwback. E aí ele também é estopado, porque o movimento cai. Quando cai, o cara vende rompimento. Quando sobe, o cara estopa. Aí o cara agora venda, né? Aí acerta, só que lá embaixo ele fica na ganância. Quando começa a retornar, ele começa a se agoniar logo, né? E aí vende de novo, ou sai do trade, na verdade, né? Compra aqui, é doideira. Então tem que ter muito cuidado. Isso aí é que muita gente aprende no dia a dia. Então foi um trade que aconteceu aqui. 150 pontos, cobrindo o stop ali, ó. Cobrindo ali o order block, acionando o trade ali, na pinça de fato, né? E o take lá embaixo, ó. O take lá embaixo, que seria o take lá do
naquela estrutura. 750 pontos é o que eu gosto de estar sempre deixando, porque ele tem ali um risco-retorno payoff de 5-1 e aí para mim é confortável. Esse aqui seria meu trade, né? Depois acontece mais um trade, só que, lembrando, perceba que ele faz um movimento de flip, né? Vira o jogo aqui no movimento. Só que a tendência majoritária é alta. Então, você não pode pensar... Lógico que é depois de um rompimento, né, se estabelece um novo range. Isso é óbvio, isso aqui vocês sabem disso. E aí ele vem trabalhar abaixo dos 50% para poder abastecer e jogar para cima. Só que até então eu tenho que seguir o movimento, eu tenho que saber e eu tenho que identificar como é que o mercado está me respondendo e até onde eu vou. É por isso que é importante vocês colocarem algo dentro da estrutura, para não se perder, né? Porque e agora, onde é que eu saio no trade? Tem que ter conhecimento, entendeu? Então esse foi o trade que aconteceu hoje. E aí perceba que ele deixa uma liquidez aqui, ó, nesses topinhos, ó. E aí aciona mais uma vez, mais um trade, né? Quebra uma estrutura ali no micro, no movimento menor, e aciona mais um trade. Só que esse trade tem uma particularidade. É o trade que você tem que entender que ele não vai cair para reverter esse movimento, né? Ele não vai reverter esse movimento. Ele está deixando liquidez acima desses topos, ó. Então o que é que você precisa entender? Que se você pega um trade ali, acima desse ponto aqui, que são 150 pontos, ó. Lá 150 pontos cobrindo aquele topo. Beleza? Enfim, tá muito... Deixa eu dar um zoom aqui para poder ficar melhor, né? Ó, 150 pontos. Deixa eu ver se... Agora. Pronto. 150 pontos. Se você for colocar 750 pontos, que é o take, ele não cobre lá embaixo. Ó. 750 que é meu take ali. Ó. Beleza? Eu sou muito exigente e eu gosto muito de cumprir isso. Não bateu. Então, assim, para que eu pudesse continuar nesse trade, que eu não pego esse trade aqui, aliás, nem aquele nesse, né? Eu tinha que ter aqui um movimento, refinar o order block e aguardar o take, né? Só que ele não chega lá, por pouco, tá? Ele começasse a retornar aquele triscaço de novo. Se ele não ganhasse aqui, eu iria liquidar. Lógico que eu não ia ficar segurando um trade desse que não quebra uma estrutura ali para continuação dentro, mesmo que seja uma estrutura interna. Não vou. Então, esse foi um trade também que acionou. Veja, está a favor do movimento interno, né? Porém, olha quanto de liquidez que está deixando aqui. Então, é importante vocês ficarem atentos que esse movimento ele já pode ter sanado, ele já pode ter acabado essa mitigação desse ponto, até por conta desse impulso, ó. E aí agora a gente tem que começar a pensar na captura dessa liquidez. Beleza? Tem que começar a pensar na captura de liquidez, dessa liquidez aqui. Lógico que seria top se ele viesse de fato perder esse topo, esse fundo aqui, porque a gente teria uma base, né, mais próxima. Entendeu? Porque o último topo que vem quebrando essa estrutura, de fato é esse. Então a gente tem que perder ele. Então seria melhor se ele ganhasse esse topo, esse fundo aqui, para a gente ter essa referência. Entendeu? Tem uma liquidezinha ali que está sendo, né, estabelecida, tá bom? No tempo gráfico de 1 minuto ali, tal, no tempo gráfico menorzinho, era importante se ele abrisse dessa forma aqui, né? Cuidado, confirmação, né, galera? Ou ele já pode abrir agressivamente aqui, capturando esses topos. Então, essas foram as oportunidades de hoje, tá bom? Trades limpos, nítidos, objetivo, zero aperreio, entendendo sempre a movimentação. Perceba, inclusive é um alinhamento de fluxo de ordem. Por quê? Você tem um movimento aqui vigente que é alto nesse ponto, entendeu? A estrutura majoritária é alta. Esse é o último boss da estrutura, ó. Esse topo lá em cima não faz, não muda. Existe um choque aqui da estrutura interna, só que do tempo gráfico maior não é choque, é um fake choque. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma movimentação parada em cima do order block importante, que é na extremidade desse ponto, capturando essa liquidez. Inclusive esses fundos, né? Ó, e foi o Equalux que deixou aqui. Então esse ponto aqui, isso é um ponto muito top de compra e não de venda. Entendeu? Por conta dessa liquidez. E aí ele abre, cara, confirmando a leitura, mudando o caráter desse movimento, alinhando o fluxo com a alta do topo maior. E aí, se você parar para perceber, essa é a primeira liquidez que tem dessa estrutura. Mas existe a liquidez, essa liquidez aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, né? Na verdade, perceberam porque eu marquei lá no Ibov, né? Olha lá. É essa liquidez. Entendeu? Ou seja, é essa aqui, ó. E essa outra de cima. Então, sabe o que é que acontece, né? Sardinhada vende na linha de tendência, na LTB, e aí o mercado captura. Então, o que acontece? O que é que tem que ficar ligado? E alerta. Perca desse fundo é renovação, é mitigação até a região mais abaixo desse ponto. Então, isso aqui, ó, essa base no tempo gráfico maior, é uma região muito líquida, ou seja, uma região muito forte de demanda. Beleza? E caso ele já abra capturando esse movimento aqui, aguardar gatilhos na continuidade, ou seja, continuidade do movimento. Beleza? É assim que funciona. Se ele abrir com gap perdendo o topo, que é o topo que está válido ali, né, que é esse topo aqui,
fazer trade na continuidade do movimento ou no recuo aqui, ó, desse ponto. Tá vendo? É assim que funciona, é assim que tem que ser. Belezinha? No dólar, vamos ver o que aconteceu no dólar hoje? O dólar é a mesma coisa, né, cara? Eu falei para vocês, expliquei, ó, isso aqui é um movimento de... Esse é um order block, tem liquidez já aqui nesse ponto, mas tem que ficar atento. Por quê? Porque tem uma liquidez também aqui, ó. E é justamente esse movimento. E captura essa liquidez e impulsiona para cima. Então agora, nesse momento, o que é que nós temos? Nós temos lá em cima, ó, mais um boys, ó. Ou seja, esse movimento todo aqui, ó, foi um movimento de impulso que rompe, né, que faz essa mudança e já captura essa linha de tendência também, ó. Entendeu? Então tem que ficar atento. Vou até apagar isso aqui para vocês entenderem melhor. Que ele já muda lá, ó, quebra mais uma estrutura e agora tem um range estabelecido. Tá vendo? Essa movimentação aí que temos para o dólar. Uma liquidez que já tinha, que já estava aqui nesse ponto para capturar. E aí a gente tem um movimento nesse sentido de alta, né? Então, a partir de agora, nós temos essa mudança de caráter desse ponto, tá certo? Muda o caráter aqui, ó, do movimento, dessa estrutura interna, tá bom? Então, agora nós temos um range estabelecido, até porque ele também já rompe o topo lá, ó, confirma, né? Faz um bode na estrutura maior, esse choque é o choque da estrutura interna. E aí a gente tem essa mudança de caráter aqui e a gente tem esse range estabelecido. Exatamente desse ponto. Eu vou até traçar ele todo. Então, você tem que ficar atento nessa estrutura. Beleza? Tem que ficar atento nessa estrutura, porque tudo que for de order block abaixo, agora nesse ponto, você tem que validar. Tá tudo validado, né? Então, a gente tem essa região aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nos 5 minutos para ver o que a gente tem. 15 minutos. Pronto. Então, a gente tem uma movimentação que precisamos ter esse cuidado, essa cautela para poder entender o que é que o dólar vai fazer. A princípio, ele já se encontra numa região importante do order block desse range, tá vendo? Ou seja, já mitigou esse ponto todinho, que era o range maior, tá vendo? Ou seja, foi somente um movimento de impulso para chegar lá, tá vendo? E agora é aguardar uma resposta, né? Aguardar uma resposta pensando na continuidade do movimento, certo? E aí aguardar o que é que ele vai fazer. No subfractal, no ponto, tá? É importante entender que ele pode perder e mudar o caráter dessa estrutura menor, que não significa que ele vai perdeu aqui e vai mitigar tudo, não. Mas é importante entender o que é que vai acontecer, né? Porque aqui ainda tem topinho, ó. Topinho de liquidez, né? Então tem que estar atento. Aguarda. No dólar, sinceramente, aguardar até fechar essa semana aí para poder ver alguma coisa para o dólar para a semana que vem. Então amanhã, comportamento para o dólar, não vou fazer nada. Beleza? No início pode ser até que eu ainda faça alguma coisa porque está muito mais nítido, muito mais claro. Então, é isso que eu deixo para vocês aí. Cuidado, muita cautela. Finalzinho de mês, né? Entendeu? Mas graças a Deus, galerinha, mais um mês a escola está positiva. Então, assim, cara, é muito importante você saber entender a importância na vida de quem está começando e quem não sabe nada do Smart Money Concept, tá bom? Então, tem esse entendimento lá dentro da escola. É a mentoria, beleza? Temos aulas ao vivo, inclusive. Conteúdos ali gravados para você poder exercitar, né? Você que não tem tempo, as aulas ficam gravadas. Tem todo o suporte diretamente comigo e com o Jada. Você tem tanto o mercado cripto quanto o mercado nacional. E qualquer dúvida que você tiver em relação a qualquer outro mercado, pode mandar na comunidade que a gente vai estar dando atenção. 24 horas/7. Ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana, cara. Entendeu? Na comunidade mandou lá, a gente está sempre tirando dúvida. Tranquilo? Beleza? Então, ó, um beijo no coração de vocês. Até mais, até a próxima. E se inscreve no canal, viu? Chegou até aqui, se inscreve no canal. Fica pulando o vídeo não, meu irmão. Vê tudo, porque eu tô focado aqui em falar conteúdo. Não é abobrinha não, beleza? Vê todo o conteúdo. Show? Vamos pra cima, valeu, Deus abençoe. Fui!